Olha, e hoje o bate-papo vai ser muito bom aqui. A gente vai falar de coisa boa hoje, de coisa animada, né? Às vezes a gente fala um pouquinho de coisas que deixam a gente mais pensativas, né? A gente fica pensando, refletindo. Às vezes vem algumas memórias não muito agradáveis da nossa infância. Agora, hoje não. Hoje a gente vai falar de coisas boas. E olha, aproveita, tá? Vou dar um minutinho para vocês correrem, pegar papel e caneta, porque essas frases que eu vou falar aqui, elas são muito importantes, tá? Às vezes você vai ver a aula agora e pode ser que depois você esquece, você não tem aonde anotar, e aí às vezes tem que parar e tem que voltar para assistir tudo de novo para anotar. Então, pega papel e caneta, porque eu vou te falar 5 frases do poder para você poder utilizar com as suas crianças, combinado? Então, se você não parou ainda para pegar um papel e caneta, não deixou aí do ladinho, vai lá, busca seu chazinho, a sua bebida, pega o papel e caneta e vem aqui para a gente conversar, tá bom? Ô, Dayana, obrigada, querida, obrigada, tá? Sempre a gente procura fazer o melhor por nós, né? Eu sou mãe, tenho 2 e eu sei como são as coisas. Sei que não é fácil, sei que a gente quer sempre fazer o melhor, mas às vezes a gente fica ali, né, perdida na hora, na dúvida, tô fazendo o melhor, não tô. A gente sonha tanta coisa para os nossos filhos, e será que a forma que eu tô agindo é a maneira que vai ajudar a criança a cooperar, parar de fazer birra, parar de ser desobediente? Será que eu vou conseguir fazer a criança cooperar, colaborar e principalmente não só fazer com que a criança pare o mau comportamento, pare as birras, né? O principal é a gente fazer que a criança se sentir bem, se sentir responsável, mas também a gente cuidar das emoções das nossas crianças, tá? E isso não é fácil, tá? Isso não é fácil. Por quê? Porque nós, a maioria de nós, não foi educada desse jeito, com essa filosofia de vida. E aí, para a gente colocar em prática algo que a gente não aprendeu, é difícil, né? Como que você pode fazer uma coisa diferente se você não aprendeu isso? Como você pode fazer alguma coisa diferente se você não tem o conhecimento? A gente tem boas intenções, como mãe, tudo que a gente faz é em nome do amor. O tapinha que a gente dá em nome do amor, o castigo que a gente coloca em nome do amor. Mas será que em nome desse amor a gente não pode fazer coisas mais assertivas, né? Então, eu sou Lisa Curen, sou educadora há 20 anos, sou mãe da Ana Lu, de 6 aninhos, e do Júlio Henrique, de 3 aninhos. E eu sou educadora parental, eu ajudo mães a transformarem os maus comportamentos das crianças, né? As birras, as teimosias, os conflitos, e você ter a criança aí cooperando e colaborando, porque ela se sente bem, se sente feliz, se sente segura, ela te admira, você não precisa surtar para que isso aconteça. É sobre isso que a gente fala aqui. Gente, eu vi aqui a Lu Moura. Lu, delícia ver você aqui, viu? A Luciana Mamãe Uau, uma das primeiras turmas, ela participou. Que gostoso ver você aqui. Teve uma transformação incrível, uma família linda da Lu. Gostoso ver vocês aqui participando com a gente, tá? A Vânia Mamãe Uau, Cleidiane Mamãe Uau. Que delícia ver vocês aqui no YouTube. Esse exército de mães aí que querem fazer o melhor. Então vamos lá, gente. Olha só. Presta atenção aqui, né? Quando a gente compartilha coisas boas, né? Igual nós estamos aqui compartilhando a aula, compartilhando o meu conhecimento, o meu aprendizado com vocês, eu penso assim que eu estou ajudando, né, vocês a fazerem o melhor pelos filhos de vocês. Já pensou que lindo lá no futuro, lá na frente, a gente vê essas crianças, né, bem realizadas, crianças seguras, crianças felizes? Se a gente quer mais gente assim no mundo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa formar realmente um exército de mães que pensam dessa forma, né? Que saibam que não são perfeitas, que a perfeição não existe, mas que a gente pode buscar o conhecimento para a gente fazer o melhor pelos nossos filhos. E quando a gente faz, a gente está transformando vidas, né? Eu sempre penso assim, cada vida transformada é uma chance a menos da gente ter lá na frente adultos que não praticam coisas boas, né? Que fazem coisas erradas.
Então, você topa me ajudar, clicar no aviãozinho e chamar mais mães para essa live? Mais mães para virem para poder fazer o melhor, né, pelos seus filhos? Porque mães que não têm o conhecimento, mães que às vezes buscam a forma errada, pode ser que esse filho lá na frente não vai ser aquele adulto que essa mãe queria que ele fosse, né? Pode ser que essa pessoa vai se envolver com drogas, vai se envolver com as más influências, pode ser que esse adulto lá na frente, ele que vai roubar um dia o nosso filho, ou que vai apresentar as drogas para o nosso filho. Então, vamos formar um exército de mães, vamos ajudar as mães a transformarem esses filhos nos melhores que eles possam ser? Topa, vem comigo, clica no aviãozinho aqui embaixo e vamos chamar umas mamães aqui para virem participar com a gente. Eu já estou chamando aqui as mamães aqui, prontinho. Já convidei, a Dani já chamou também. A Paula no Jalapão. Ai, Paula, mamãe uau, vovó uau maravilhosa no Jalapão. Depois posta as fotos lá no grupo pra gente, tá bom, Paula? Gente, então vamos começar. Olha só, eu vou falar então hoje para vocês 5 frases do poder. Vai por mim, anota essas frases do poder para a gente encorajar os nossos filhos. O que é o encorajamento? O encorajamento é diferente do elogio, tá? O elogio é quando, quem já participa das aulas já viu a aula sobre elogio. Elogio é quando a gente só olha o resultado final e a gente fala, parabéns, muito lindo, eu tô feliz. A criança percebe que ela faz para agradar a gente. Quando eu falo de frases para encorajar o nosso filho, é que para o nosso filho se motive, para que ele se sinta encorajado, que a coragem venha de dentro dele, que ele tenha vontade de se superar, de ser o melhor, de ser cada vez melhor, sem depender de elogios dos outros, tá? Então, são frases que a gente fala para a criança crescer segura, para a criança crescer autoconfiante, para ela acreditar que ela pode, tá? Então, são frases fantásticas, maravilhosas, anota aí. Agora, é importante a gente falar que, assim, quando eu falo para você anotar as frases, é para você abrir a mente de exemplos que a gente pode falar para os filhos. Não que você vai repetir essas 5 frases como um mantra o tempo todo para a criança, tá? Agora eu falo a frase 1, filho, vem aqui, fala a frase 1. Agora eu vou falar a frase 2, filho, vem aqui, eu falo a frase 2. Não, não é como um mantra, mas é para você se inspirar e ver a hora que você precisa usar cada frase. No começo, vale usar as mesmas, tá? Vale. Você vai ver a frase e você vai aplicando. Daqui a pouquinho você pega uma confiança em você também, uma experiência que você vai começar a criar as suas próprias frases, tá? Você cria as suas próprias frases, você pega o jeitinho da coisa e a hora que você vê, você está diminuindo os elogios e você está aumentando as suas frases empoderadoras, encorajadoras, as frases que vão despertar essa autoconfiança na criança. Combinado? Isa Lindona, uau, aqui no YouTube. Saudade de você, ficou sumidinha por uns dias, né? Vamos lá? Então vamos comigo. Olha só. A primeira frase, gente, pega aí papel e caneta e anota. A primeira frase do poder é: eu confio em você. Ou eu acredito em você, tá? Eu confio ou eu acredito em você. Depende do momento, você pode usar uma ou outra. Gente, conta pra mim, você criança, tá? 5 anos, 6 anos, a tua mãe ou teu pai chega pra você, abaixa na sua altura e fala: filha, eu acredito em você. Ou filha, eu confio em você. Gente, me fala se a gente não vai se sentir uau, se a gente não vai se sentir do poder e se a gente não vai querer fazer de tudo para corresponder a essa confiança que depositaram na gente. Quando uma pessoa chega e fala para você, vai que eu confio em você, vai que eu acredito em você, fala que se não brota de dentro de você uma vontade de você corresponder. Não é verdade? É o que eu falo sempre. Imagina você no lugar de trabalho, você tem aquele chefe uau que você admira
E aí esse chefe chega e fala assim para você, olha, esse trabalho aqui eu preciso que você faça, porque eu confio em você, ou porque eu acredito na sua competência. Me fala se você não vai se desdobrar em 500, em 1000 para você corresponder. Se você não vai fazer o melhor que você pode para você corresponder. Gente, essa frase é o poder, tá? Então, para vocês terem até uma ideia, teve uma turma, eu não lembro se é 2 ou 3 turmas atrás, que eu estava conversando com a mãe. A gente estava conversando por algumas coisas, eu peguei e falei para ela, né? Falei, olha, usa essa frase, né, com teu filho, eu acho que ele tá precisando ouvir um pouquinho. E aí passaram, você acha que uns 5 dias, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Linza, deixa eu te falar, eu mal comecei a usar as frases com meu filho e essa frase voltou como um bumerangue para mim. Daí eu falei, me conta. Dela assim, outro dia eu tava em casa, eu tava muito chateada, eu tava até nervosa, porque eu tinha perdido a chave do carro e eu não conseguia encontrar. Eu desisti, eu sentei no sofá e comecei a chorar. O meu filho, de 5 anos, chegou pra mim e falou, mãe, olha nos meus olhos. Ela falou, eu olhei. E ele falou assim, mãe, eu confio em você, você vai encontrar essa chave. Ela falou assim, Lisa, gente, até me arrepio, ela falou assim, Lisa, não é que em 5 minutos eu estava com a chave do carro na mão, eu levantei, puxei o sofá e a chave não estava caída entre o braço do sofá e a parede? Ela falou, então eu senti os dois lados do poder dessa frase. Eu usando com meu filho, eu vi que ele compreendeu o sentido da frase e ele me devolver essa frase me empoderou, me deu coragem para eu levantar e eu ir procurar a chave do carro. E não deu 5 minutos, eu estava com a chave na mão. Gente, eu até arrepio de ver, porque quando a gente para a gente olhar no poder das palavras, sabe? E o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, a gente tem um defeito muito grande, né? Nós, seres humanos, que aqui eu falo sempre que aqui não tem ninguém perfeita, não tem certo, não tem errado, mas a gente tem um defeito. E vocês adivinham qual que é? Às vezes a gente tem muito mais defeito, né? É bom se fosse apenas um defeito. Não, a gente tem muitos defeitos. Mas um desses defeitos, sabe o que que é? A gente só foca no negativo. A gente só foca no que não tá legal. A gente só foca, Lisa, minha criança faz birra, Lisa, minha criança não obedece, Lisa, eu quero controlar o meu filho. Se a gente parar para ver as outras coisas boas que os nossos filhos fazem, que as crianças fazem, a gente começa a ver o mundo com uma outra perspectiva, né? As crianças fazem coisas de crianças, as crianças fazem criancices. Às vezes a gente se estressa por coisa que é normal que a criança está fazendo. Então, parar um pouquinho e usar essas frases com as crianças, gente, vão por mim, que o que eu tô falando para vocês, se vocês anotarem e se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que vocês vão me falar que estão percebendo coisas boas diferentes aí, tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Me ajuda aqui. Deixa eu perguntar, gostaram dessa primeira frase ou não? Como que foi essa primeira frase? Eu vi que teve gente que falou que já usa essa frase com a criança. Deixa eu ver quem foi. A Flávia que colocou aqui, ó. Eu já uso, eu confio em você. Flávia, deve ser uau usar essa frase com a criança, né? Deve ser uau aí para você. Feliz que você já usa, tá? Então, vamos lá. A segunda frase, então. Antes de eu falar a segunda frase, eu queria antes fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham da questão? Tem uma frase que falam, que dizem por aí, né? O importante é competir e não ganhar. O que vocês acham dessa frase? Tá? Por muito tempo, essa frase eu ouço desde criança, tá? E, inclusive, quando eu estava na 4ª série, eu fui participar na escola de um concurso que tinha, eu não sei se hoje tem ou não tem, eu acho que talvez pode ser que tenha mais interior, aqui não tem mais, pelo menos faz tempo que eu não vejo isso. Mas na época de festa junina, nas escolas, tinha o concurso de sinhazinha e sinhozinho, não sei se vocês conhecem isso daí ou não, mas tinha.
antigamente. Quando eu estava no 4º ano, a professora falou com a minha mãe e me convidou para participar do concurso de Sinhazinha. E ganhava, quem era Sinhazinha, tinha que vender os votos, né, lá para a escola. Quanto mais votos vendesse, ganhava. E a gente não tinha condição financeira para estar comprando um monte de votos, sabe? Não tinha. E a minha mãe permitiu eu participar, mas eu estava concorrendo com gente da cidade que tinha muito dinheiro. A chance de eu ganhar era praticamente zero. E eu ouvi muito essa frase. Eu acho que todo mundo me preparando, né? Sabe, porque era criança, não ia ganhar nada. Então eu ouvia muito essa frase. O importante é competir e não ganhar. O importante é competir e não ganhar. E eu cresci ouvindo muito essa frase. E dos tempos para cá, eu tenho meditado e refletido muito sobre isso. Muito sobre isso. Inclusive, tem relação aos meus filhos, né? Se eu vou repetir essa frase para eles ou não. E aqui na cidade ainda tem muito, ó, conhece, então vocês sabem esse negócio, né? Eu pensei que era coisa como diz a minha filha, né? Mãe, isso daí é dos teus tempos antigos? Ela fala para mim, né? Então, é bom que vocês sabem do que eu tô falando. E eu queria saber se vocês concordam com essa frase, se o importante é competir e não ganhar. Porque, como eu falei, é uma frase que eu sempre ouvi. E eu, dos tempos para cá, eu mudei, sabe, um pouquinho a chavezinha aí dessa frase. Eu queria compartilhar com vocês o que eu penso hoje. Isso é meu, tá? Não tem, nunca procurei se tem alguma pesquisa, alguma coisa falando sobre isso, não. Mas com base em tudo que eu estudei, com tudo que eu li, eu cheguei a uma conclusão sobre essa frase. Tem gente que concorda, tem gente que não, tá? Ganhar faz muito bem também. Faz, exatamente. Eu penso assim, olha, até essa frase, essa segunda frase que eu vou colocar, é uma frase que eu gosto muito de trabalhar com os meus filhos. É uma frase que surgiu desse comentário. Tá? O importante é se divertir, não se deve desistir. Eu tô vendo que vocês já estão filosofando mais um pouco em cima dessa frase, né? E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente ouve as coisas, a gente tem que pegar, tem que assimilar, tem que refletir. Não dá pra gente estar só pegando tudo que colocam por aí. Eu comecei a pensar o seguinte, sabe? Imagina só, a gente às vezes sai aí na cidade, ainda mais nessa época, né? Que a gente está passando por uma situação complicada, desde pandemia, muita gente desempregada. E às vezes a gente sai por aí, a gente vê uma empresa que está ofertando uma vaga de emprego e a gente olha, tem 100 pessoas na fila, né? Já pensou se eu passasse de carro ali e falasse para as pessoas, vai lá, o importante é competir e não ganhar, o importante é competir e não ganhar. A pessoa ela não vai ficar naquela fila feliz, animada, né? A pessoa que está naquela fila, ela tem que estar ali pensando, né? O importante é ganhar, eu preciso ser o melhor, eu preciso conquistar essa vaga, eu preciso fazer o meu melhor. Se ela vai conseguir essa vaga ou não, é uma outra história. Mas se a gente vai para uma batalha pensando já na possibilidade de ser perdedor, tudo bem se eu não vencer, eu não vou dar o meu melhor, sabe? Eu penso nisso. Eu penso para mim, né? Isso funciona muito para mim. Quando eu vou fazer algum projeto, alguma coisa, eu penso sempre, pera lá, eu vou fazer o possível e o impossível para vencer, porque o importante é eu conseguir o melhor resultado. Agora, e se eu não conseguir? Aí é uma outra história, que vai vir na terceira frase, tá? Então, a segunda frase, que eu gosto muito de falar para os meus filhos é: nunca se renda, você nasceu para vencer. Sabe, eu gosto muito de falar isso para os meus filhos. Nunca se renda, você nasceu para vencer. Isso quer dizer que vai vencer sempre? É claro que não. É claro que não. E é onde eu vou explicar para vocês a terceira frase que eu uso. Claro que isso, gente, sempre com muita humildade, sabe? A humildade a gente não pode esquecer jamais, com muita humildade. Não é falar isso para pessoa, para criança se achar melhor que os outros, se achar que pode mais, que sabe mais. Não é isso, não é isso. A gente tem que ter humildade, sabe? A humildade tem que vir em primeiro lugar e a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Tem que ser humildes, não pode passar por cima de ninguém, sempre com muito respeito, né? Pelas pessoas e por todo mundo. Mas, por exemplo,
Outro dia, a minha filha estava ali eu estava fazendo a janta lá comigo, fazendo atividade, e ela, ai mãe, tô com a mãozinha doendo, não aguento mais pintar. Gente, faltava um tiquinho de nada. Eu falei, filha, não se renda. Você nasceu para vencer. Você parar essa atividade hoje e deixar para amanhã, você está tendo uma atitude de gente vencedora ou perdedora? Gente que vence, deixa para amanhã? Ela, não, mamãe, não deixa para amanhã, eu vou concluir. E ela pegou e fez, terminou com muita alegria. Então, isso eu vejo que eu ensino a criança a não procrastinar, sabe? Não, pera lá, eu tenho essa missão dada, missão cumprida, eu vou fazer, eu vou vencer. Então, é nesse sentido que eu gosto de usar essa frase, para ensinar a criança a pegar uma atividade, pegar uma tarefa, concluir e se sentir orgulhosa por ter concluído, se sentir feliz que deu conta. Eu não falo vencer dos outros, eu falo vencer da gente mesmo, tá? Essa é a diferença. Eu não tô falando vencer que tem que vencer o colega, que tem que ser o número 1, que tem que ser o campeão, que tem que... Não, tem que ser melhor que ela mesma. Se ela estava com vontade de deixar para outro lado, de deixar a preguicinha tomar conta, de procrastinar, ela foi melhor que ela. Ela venceu essa preguicinha que ela estava, sabe? Então, eu tenho refletido muito sobre essa questão. Então, o importante não é começar a fazer a tarefa. O importante é começar a fazer a tarefa, concluir a tarefa, chegar lá no final e vencer essa tarefa que ela tinha para fazer. Gente, o que vocês acham? Né? Manda um coraçãozinho aí se vocês gostaram dessa segunda frase, se vocês estão anotando, estão tomando notas, se vocês estão entendendo o espírito da coisa aí, por favor. Dar o seu melhor, Sabueno, exatamente, dar o seu melhor. Não se render daquelas frases que sabotam a gente, sabe? Quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente fica, ai, mas estou com preguiça, ai, vou deixar para amanhã, ai, mas vou tentar, ai, eu acho que eu não vou conseguir, ai, será que vai dar certo? É vencer disso que eu estou falando, tá? Não se render a essas frases, é a gente procurar se superar, tudo bem? E respeitar sempre os outros. A Suane lindona, já anotando tudo. Yasmin chegou agora, depois você assiste o comecinho, que eu já falei 2 frases do poder, tá bom? Que maravilha os coraçõezinhos que vocês estão mandando, tô gostando. Então vamos lá. Agora, Lisa, vamos supor que eu encorajei a criança, eu fiz ela acreditar que... deixa eu só ver aqui. Isa. Exatamente, Isa. A gente tem que pensar as situações para poder escolher as frases, qual que cai melhor para cada situação e às vezes até adaptar, Isa. Perfeito, tá? Gente, só um pouquinho aqui, ó. Amanda, bom dia aqui no Face, a Michele, Marilene, a Glaucia, delícia ver vocês aqui. A Rosiane, usa com a criança para as tarefas, pode usar as frases, tá? Ajuda muito. A Maenara chegou atrasada. Vamos lá, que ainda tem muita coisa para a gente ver, tá? Liz, usei essa frase depois que vi o seu story com a foto da sua filha e deu certo aqui. Giane, que legal, adorei, viu? Muito bom. Gente, é o que eu falo. Quando a gente fala em educar os filhos de forma positiva, é a gente motivar as crianças. Elas quererem fazer, elas quererem contribuir. Não fazer porque estão com medo, porque eu estou ameaçando, porque eu estou batendo, entende? Então, isso aí que é educar positivamente. A gente vai ter um resultado com a criança, tá? Mas fazendo ela se sentir melhor, ela acreditar nela. Agora, então, vamos lá. A terceira frase. Liz, então vamos supor que a gente estava falando, né, de uma situação da criança, por exemplo, que foi participar de uma competição na escola. E eu falei para ela, né, falei para a criança, eu acabei usando a segunda frase. Vai, confia em você, você nasceu para vencer. Falei essa frase para a criança num jogo na escola que ela foi, mas aconteceu que a criança perdeu o jogo. E eu fui buscar e a criança estava chorando. E daí, Lisa, deu tudo errado, o que eu faço? Gente, deu tudo errado nada. Não deu tudo errado, tá tudo certo.
A gente não vai sempre tirar em primeiro lugar. A gente não vai ganhar sempre. O Ayrton Senna, ele ganhava todas as corridas, né? Claro que não, claro que não. A nossa seleção de futebol, que eu não sei nem como que tá hoje, ganha todas as copas? É claro que não. O perder faz parte da vida. Mas o perder, ele deve fazer parte quando a gente entende que a derrota, o perder, ele não é uma escolha. A gente não escolhe perder, a gente nem deve ficar parado na derrota por muito tempo. Mas a gente pode pensar o que eu estou aprendendo com isso. Para a gente olhar e pensar o que eu posso melhorar para eu ter um resultado melhor da próxima vez. Nosso filho estudou bastante, fez tudo o que tinha que fazer, se preparou para a prova, foi lá na prova e o desempenho não foi tão bom? Filho, eu imagino, né, que você deve estar chateado, mas veja, perder não é uma escolha, você não escolheu isso. Você não escolheu perder, mas aconteceu. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode tirar de lição? A gente aprende com os erros da gente. Vamos olhar. O que você errou? Ah, você errou sobre isso e isso. Ótimo, vamos se dedicar, vamos estudar mais sobre isso daí. Você pode mudar o teu resultado. Você não é obrigado a ficar se sentindo perdedor para sempre, mas a gente tem que dar o passo para a gente poder chegar onde a gente quer. Então, perder não é uma escolha. Ninguém escolhe perder, sabe? Mas a gente tem que estar fazendo o melhor para a gente poder conquistar o primeiro lugar. Agora, perder faz parte. Não ficar chorando, lamentando a derrota, mas a gente precisa pensar qual que é o passo que eu tenho que dar, o que eu aprendo com o perder. Aprender com o perder. Gente, sempre que a criança faz alguma coisa que ela é perdedora, sempre. Ah, numa briga. Crianças, quando brigam, elas saem perdendo. A briga não é legal. O que a gente pode aprender com essa briga? Você não é briguento, você não é a criança que briga, mas aconteceu, vocês brigaram. O que a gente pode aprender? Então, olha, o perder ninguém escolhe, sabe? Mas dar o próximo passo, sim, isso a gente pode planejar, sabe? Você pode não escolher perder, mas você pode escolher ficar curtindo a derrota ou aproveitar para você crescer, aproveitar para você dar um próximo passo. Essa é a diferença de pessoas que ficam chorando, remoendo aquilo que aconteceu, aquilo que fizeram comigo, né? Aquela nota que eu tirei, nota baixa, que eu não tirei 10, eu sou ruim. Não, você que escolhe. Se você quer ficar curtindo o crescimento e não aprender, ou se você quer pegar essa pedra, colocar no chão e fazer dela uma escada para você passar para o próximo nível. Então, gente, isso daí é o poder para a gente falar para as crianças, para ensinar elas saberem que elas são humanas, que elas podem perder sim, mas elas podem sair desse resultado que elas estão, porque isso não define quem elas é. Combinado? Gente, quanta coisa falando aqui. Agora, a quarta frase, gente. A quarta frase, ela é valiosíssima demais. Quero saber quem fala essa frase para o seu filho, para sua filha, tá? Quero saber, verdade verdadeira, se alguém aqui já falou essa frase para o seu filho, para sua filha. Essa frase é uma que eu falo, eu nunca li em nenhum lugar, tá? Nunca li. A terceira, Dani, frase é: perder não é uma escolha, tá? Perder não é uma escolha. A gente não escolhe perder, perder acontece. Então, a gente aproveita, a gente pensa, a gente aprende com o erro para a gente ir para onde a gente escolhe ir, tá? A nossa escolha tem que ser sempre dar o nosso melhor, não ser o melhor, dar o nosso melhor, combinado? A quarta frase, gente, que eu sou apaixonada e eu falo muito para os meus filhos, desde sempre é: eu te respeito. Eu te respeito. Eu vou falar para vocês o porquê dessa frase. O porquê que essa frase para mim é assim fantástica, tá? Roberta, no finalzinho eu repito as frases, tá bom? No finalzinho eu repito. Por que eu te respeito? Para mim é assim, é tudo. Como que eu falo eu te respeito para os meus filhos? Às vezes a gente está brincando e aí eu começo a fazer cosquinha. E o Júlio, por exemplo, fala: mãe, para. Eu paro. E eu falo: filho, a mamãe parou porque a mamãe te respeita.
Por que, gente? Por que isso daí é importante a gente falar para as crianças? Porque eu tenho que mostrar para a criança que o que ela fala, que ela expressa que tá bom ou não está bom para ela, eu preciso respeitar, tá? É o corpo da criança, é o corpo dela. Ela não está querendo que eu faça cócegas, eu não vou fazer cócega. Às vezes eu chego no meu filho, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero morder, e ele fala: "Não, mãe, para". Eu falo: "Filho, a mamãe vai parar porque eu te respeito". Não é apenas parar, mas por que eu reforço? Porque eu te respeito. Porque eu quero que os meus filhos entendam que eles têm que ser respeitados. E que se alguém algum dia fizer alguma coisa que eles não queiram e eles falar: "Para, eu não quero", eles têm que ser respeitados. Eles têm que saber que eles podem manifestar o que eles querem e o que eles não querem. Crianças que não se sentem respeitadas, elas não vão falar para o outro: "Parar, eu não quero". Se a criança, quando é pequena, a gente está fazendo as coisas, ela está falando: "Eu não quero", e a gente faz, aí fala: "Mãe, me larga", a gente não larga. Se a gente está beijando, a criança fala: "Sai", e a gente não sai. Eu estou ensinando para a criança que ela pode falar o que quiser, que ela não vai ser ouvida, eu não vou atender, eu vou continuar fazendo. E aí, quando alguma outra pessoa fizer alguma coisa de ruim, a criança vai achar que ela tem que aceitar. Então, eu sempre falo para os meus filhos: eu te respeito. Outra coisa, a Isa, essa frase é maravilhosa, sabe? A Vânia também aqui colocando, né? Oh, minha irmã lindona aqui na live no Face, beijo, saudade, Nica. Minha irmã estava viajando, gente, você chegou de viagem ontem, né, Nica? Ontem que você chegou de viagem. Sabe, eu penso nessa frase, por isso que eu falo, isso daí é uma frase minha que eu comecei a falar com os meus filhos. Não li em nenhum lugar, mas eu senti que eu precisava falar isso daí para eles. E quando eles fazem alguma coisa errada, que eles precisam refletir, que eu preciso ajudar eles a reconhecer o erro, eu falo: filho, filha, vem aqui. A mamãe quer conversar com vocês. Eu vou conversar porque eu respeito vocês. Eu falo isso. Eu vou conversar com vocês porque eu respeito. Quando eu falo eu respeito, eu vejo que eles se sentem à vontade. Eles se sentem à vontade para me contar a verdade. Sabe, às vezes eles me contam coisa que eles fazem que eu fico: meu Deus, e agora, né? Falar a verdade, como que a gente vai lidar com a situação? Mas eles se sentem à vontade, porque eles sabem que a mãe vai respeitar. E daí também, quando eu vejo que eles começam a extrapolar comigo, eu falo: opa, tá respeitando a mamãe ou não está? Ô, mamãe, desculpa, eu respeito você. Aí eles às vezes baixam o tom de voz, param de fazer as manhas, as birras. Então é uma troca. Eu respeito eles e eles também me respeitam, sabe? Então é muito importante a gente falar. Coloca aí, gente, anota. E anota bem grandão essa frase: o eu te respeito, tá? E quem gostou dessa frase aí, já vamos mandar o coraçãozinho aqui no Insta, curte aqui no Facebook, curte aqui também no YouTube, para eu ver que vocês estão anotando tudo e que vocês estão curtindo as frases que eu estou mandando para vocês. E agora, aê, obrigada pelos coraçõezinhos, adoro, gente. Então vamos lá. A última frase agora, tá? A última frase. Essa frase eu gosto de falar à noite, quando a gente vai descansar, tá? Então, para vocês entenderem a nossa rotina. A gente encerra, janta aqui tudo, uma meia horinha antes deles dormir, a gente vai para o meu quarto, a gente fica se curtindo na minha cama, eles ficam lá. Depois de uma meia horinha, boa noite, a gente reza, nós fazemos a nossa oração todos juntos ali no meu quarto. Ai, amando, os corações subindo, gente. Vocês são maravilhosas, esse exército de mães aí querendo fazer o melhor pelos filhos, aqui no Face, aqui no YouTube, a Isa, a Anne também mandando, a Lindejane, a Vânia. Obrigada por vocês me ajudarem a fazer esse exército de mães aí procurando fazer o melhor. Então, voltando, né? Então a gente fica um pouquinho, a gente faz a nossa oração, beijinho, boa noite, cada um vai para o seu quarto. Quando nós estamos nesse momento, antes da nossa oração, que a gente está ali, a gente fica na minha cama, eu, meus filhos, meu marido, a gente fica conversando, nessa hora, às vezes eu abraço um, às vezes eu abraço o outro, não os dois juntos,
é importante você sempre falar para a criança em primeiro lugar, é ela. Você tem 4 filhos, você vai falar primeiro para um, depois você fala para o outro, depois para o outro, depois para o outro. Não coloca tudo no pacote e fala vocês não, tá? A criança precisa sentir que ela é importante, que ela é amada, que ela, tá? Não coloca todo mundo no pacote e fala vocês não. Então, o que eu gosto de falar para as crianças? Eu falo, filho, filha, você está no lugar seguro, você está rodeado de amor, de cuidado, de carinho. Você é muito amada. Eu quero que você sinta, que você perceba todo esse amor que a gente tem por você. Então, isso eu falo para os meus filhos. Falo com um, depois falo com o outro ali, faço um cafuné. Às vezes eles falam coisas para mim também. Eles falam, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Ana Luísa fala, eu te amo muito maior do que o céu. Então, eu falo e eles falam também. Por que eu gosto dessa frase? Para a criança saber que ela está segura, que ali é um lugar que tem amor, que tem carinho, que tem cuidado, tá? Então, essa frase, gente, para final do dia, aquela hora que você tá juntinho com a criança, para ela sentir que ela é amada. Muitas crianças, prestem atenção, muitas crianças têm mau comportamento porque ela não se sente amada. Não é porque você não ama, não é, tá? Eu sei que você que está aqui comigo, você ama demais os seus filhos. Mas às vezes a criança ela não consegue sentir, perceber esse amor. E aí a criança ela sente que ela não é amada, ela pensa que não é amada, ela pensa de forma errada, equivocada, e ela começa a ter um mau comportamento para chamar atenção, para querer se sentir amada, para ver se você olha para ela. Então, falar essa frase para a criança de noite, no aconchego, sem barulho de televisão, sem confusão de nada, conectados ali, isso é o poder, sabe? Eu te amo muito, meu filho, minha filha. Aqui é um lugar seguro. Você está rodeada de carinho e de cuidado. A mamãe cuida, o papai cuida. Assim, gente, a criança dorme até tranquila, até sem medo. As crianças saem, boa noite, a gente reza, cada um vai para o seu quartinho. Às vezes tem dia de historinha, que eu vou no quarto da Ana Luísa, o pai vai no quarto do Júlio, a gente conta historinha para eles dormem, às vezes não. Às vezes eu tô cansada, eu falo, hoje a mamãe tá muito cansada, tá tudo certo, beijinho mamãe, boa noite, cada um vai pro seu cantinho, pro seu quartinho descansar. Isso a criança tá segura, tá protegida, ela não tem medo, não fica acordando de noite, indo pra tua cama, sabe? Ela sabe que ali ela está protegida, que ela se sente bem, que ela está acolhida. Então eu queria compartilhar com vocês hoje essas 5 frases, tá? A partir dessas, vocês podem se inspirar e criar as de vocês, como algumas aqui foi criar, acho que, deixa eu ver aqui, se... Eu acho que todas. Essas aqui são as frases que eu uso. Eu pensei se eu tivesse pego de algum lugar, alguma outra, a gente tem que dar o crédito, né? Se a gente pegou. Mas não, essas aqui são as frases que eu uso com os meus filhos mesmo. E a partir daí vocês vão criando as de vocês. Agora, vão prestar atenção aqui no seguinte. Isso, amo ver que vocês estão curtindo aí, tá? Agora a gente precisa prestar atenção no seguinte. Vocês já fizeram pão caseiro? Ou já viram alguém fazer pãozinho caseiro? O que a gente faz? Primeiro a gente mistura o básico ali. A gente coloca a farinha de trigo, a gente coloca a água, a gente coloca o sal, né? Dependendo da receita vai outras coisas. E aí o que a gente põe por último? A gente coloca o que? O fermento, não é? A gente coloca o fermento, a gente põe para crescer, a gente espera a massa, né, ficar toda levedada. Esse pão vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que está no ponto de assar. Essas frases, gente, elas funcionam como esse fermento, sabe? A nossa criança, o nosso filho, é a massinha ali. É o trigo com a água e com o salzinho, é a nossa criança. E a gente precisa colocar o quê? O fermento. O fermento são essas palavras, são o nosso amor. E a gente vai aquecer, né? O pão precisa ter uma temperatura boa. Eu lembro que a minha mãe, quando a gente era criança, que ela fazia pão, ela colocava o pão, cobria com pano e ela colocava no sol, porque precisa do calor para desenvolver. E o que é esse calor? É o nosso amor, né? O fermento são essas palavras, o calor é o nosso amor, que a gente vai colocar ali nessa massa, nessa massinha
que é o nosso filho, e a gente vai ver com o tempo, com muita paciência, esse pãozinho crescer e se desenvolver. Então a gente precisa pensar nisso com muita paciência. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, não é assim. Se fosse assim, eu ia sair dando dicas, um monte, para vocês já verem resultado. Não é. Quem é mamãe uau sabe que a coisa não funciona bem assim. Né? A gente tem que ter perseverança, tem passo a passo, a gente vai colocando as coisas tudo em prática, mas a gente precisa saber a dose certa do fermento, a dose certa aí desse aconchego, desse calor, para a gente poder passar essa segurança para os nossos filhos. Eu sei que vocês estão me pedindo as 5 frases, então eu vou falar porque teve gente que perdeu aqui, combinado? Então, a primeira frase, eu confio ou eu acredito em você, tá bom? Fazendo uma revisão aqui. Eu acredito ou eu confio em você, tá bom? A segunda frase, nunca se renda, você nasceu para vencer, tá? Nunca se renda, você nasceu para vencer. Mas não é para criar filhos aí empinadinhos, metidinhos, se achando o máximo e eu me basto. Não é isso. A gente precisa ensinar as crianças a vencer delas mesmas, tá? Vencer a preguicinha dela, vencer a vontade de deixar para depois. Esse sentido que eu falo. Sempre a gente tem que ensinar humildade para os filhos. A terceira, perder não é uma escolha. Você perdeu, tudo bem. Você não escolheu perder. Mas o que a gente pode aprender agora com esse erro para a gente sair mais fortalecido, para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar, tá? Então, essa é a terceira frase. Perder não é uma escolha, tá bom? A quarta frase coloca um monte de estrelinha de coraçãozinho em volta dessa frase, que é eu te respeito. Eu te respeito. Mas você tem que falar para a criança respeitar, tá? Não vai pegar, dar uma chinelada e falar, ó, eu tô te batendo porque eu te respeito, porque não vai dar boa aí, combinado? Então, eu te respeito, mas aí você precisa respeitar de verdade a criança, tá? Você fala baixo com ela porque você respeita. Quando eu vou orientar os meus filhos, alguma coisa que eles fizeram errado, eu paro e falo, olha, eu te respeito. Eu vou falar baixo com você porque eu te respeito. Aí quando eles vêm falar meio exaltado comigo, opa, né, você não tá respeitando a mamãe. Desculpa, mamãe, eu te respeito. Aí eles falam baixinho também. Então, a gente tem que ser exemplo. A criança, ela aprende muito mais por exemplo do que pelas palavras, combinado? E a quinta frase é, você está num lugar seguro, rodeado de amor e de cuidado. Aí você pode, a partir dessas inspirações, criar as suas próprias frases, tá bom? Mas, gente, usar essas frases, encorajar os filhos, usar isso o tempo todo que você puder, isso é fantástico, isso é uau de verdade verdadeira. Combinado, gente? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Amanhã tem mais uma aula, às 10 horas da manhã. Eu vou já encerrando a nossa aula por aqui, porque eu já tô sentindo que a minha garganta não tá muito boa. Eu não tava no clima, no pique e no ritmo de estar fazendo aulas todos os dias. Então, para mim, hoje já tá começando a pegar a garganta. Eu vou guardar um pouquinho para amanhã, porque ainda tem muita coisa boa essa semana. Combinado? Gente, aproveitem, façam frases, falam para as crianças, me mandam depois os resultados, coloca ali no story se você tiver alguma sacada, me marca, tá bom? Ah, aconteceu tal coisa em casa, posta o story, me marca, que eu vou estar repostando você também, combinado? Adoro ficar sabendo das coisas funcionando aí. Beijo, fiquem com Deus, até amanhã, gente, tchau, tchau.